Então, para mais reações e análises, é um prazer receber Nagar Mojtahedi, jornalista da Iran International e apresentadora da série de podcasts i4Iran, que se junta a nós agora de Vancouver. Nagar, muito obrigada por estar conosco. Agradecemos muito o seu tempo. E como você bem sabe, é muito difícil verificar as informações que vêm do próprio Irã, além dos apagões e das ações militares. Então, para começar, que informações você pode compartilhar sobre os relatos da execução de jovens atletas que participaram das manifestações contra o regime em janeiro? O que está confirmado? O que você está descobrindo? Obrigada, Benita, por fazer essa pergunta. Porque, sabe, em meio a toda essa geopolítica, as pessoas realmente estão começando a esquecer o massacre em que dezenas de milhares de iranianos inocentes foram massacrados nas ruas por todo o Irã. E agora temos a execução, como você mencionou. O que sabemos é que um lutador de 19 anos, Saleh Mohammadi, ele era um adolescente, campeão nacional. Ele tinha sonhos de se tornar um atleta olímpico. Ele foi enforcado, junto com outros 2 jovens. Esses 2 jovens não eram atletas, mas eram Mehdi Qassemi e Said Daoud. E agora temos outro atleta, um boxeador e treinador, Mohamed Jawad Bahai Sani. Ele está em risco de execução porque foi acusado de crimes que são puníveis com pena de morte. E claro, não podemos esquecer o caso de Navid Afghari, em 2020. Ele era um campeão de luta livre conhecido no mundo todo. E apesar do clamor global, ele também foi executado. E qual foi o crime dele? Protestar. E claro, todas essas pessoas enfrentaram julgamentos fraudulentos, onde foram acusadas injustamente, sem nenhuma prova de terem matado oficiais de segurança. E há vários atletas que participaram dos protestos de 8 e 9 de janeiro que foram detidos pelo regime iraniano. É devastador só de pensar. E como você disse, o fato de não ter havido uma comoção global sobre esses acontecimentos é simplesmente perturbador. Além de Nagar, estamos falando aqui, obviamente, sobre esse acordo, relatos de um acordo, os desmentidos sobre as conversas em torno do acordo. Qual é a sua impressão? Quem está no comando do Irã neste momento? Obviamente, não há nenhum sinal do novo líder supremo, Mustafa Khamenei, desde a sua escolha. Há relatos sobre possível papel do presidente do parlamento, Mohamed Kaliba, mas a ideologia do regime permanece. O que você está descobrindo? Quem decide agora sobre essas negociações? Ótima pergunta, pois se você perguntasse ao regime iraniano, eles não saberiam responder, já que nem eles sabem quem está no comando. Agora, infelizmente, um dos legados do Khamenei Sênior, digamos assim, é que ele conseguiu descentralizar o poder com sucesso. A tal ponto que, sabe, se você matar um deles, eliminar um deles, por trás da cortina já tem outro. E então, o que começamos a ver é essa mudança aparente que aconteceu durante o reinado do Khamenei Sênior, que foi quando o poder realmente passou dos clérigos para o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Então, como uma entidade como um todo, a IRGC controla amplamente o país de todas as formas possíveis. Quando olhamos para os acontecimentos no momento e as ações vindas dos Estados Unidos, obviamente. Como você sabe, um dos principais ativos da República Islâmica é a Ilha Hag, centro das exportações de petróleo e da logística militar do Irã. Explique para nós a importância dessa ilha diante dos relatos de que os Estados Unidos poderiam usar forças terrestres para possivelmente tomar a ilha. Qual é a sua opinião? Explique as consequências caso isso aconteça. Bem, tenho ouvido pelos círculos de Washington que isso é realmente uma possibilidade, e isso realmente sufocaria o regime iraniano. A Ilha Hal, como o presidente Trump chamou, é a joia da coroa do Irã, porque, você sabe, a maior parte das exportações de petróleo do Irã passa por lá. Quero dizer, essa é uma artéria importante para as exportações de petróleo do Irã. Cerca de 90% do petróleo bruto do Irã passa pela Ilha Harg. Mas não é só isso. O terminal de petróleo em si pode transferir cerca de 7 milhões de barris de petróleo bruto por dia. E tem capacidade para acomodar cerca de 8 a 9 grandes navios. Então, perder a Ilha Harg significaria que, quero dizer, essa é a tábua de salvação deles. Se não tiverem fundos, como financiarão suas redes terroristas por procuração?
como podem financiar a Guarda Revolucionária Islâmica e a Basij para reprimir e matar iranianos inocentes. Então, eu acho que se chegarmos ao ponto em que ele consiga, de alguma forma, ocupar a Ilha Harg, realmente estaremos vendo o fim desse regime. E então, talvez as condições estejam criadas para que o povo iraniano finalmente possa se levantar, porque agora não é seguro. O que me leva à minha próxima pergunta. Se a guerra realmente chegar ao fim nos próximos dias, como ficam os iranianos que têm esperado e desejado por uma mudança de regime? O que acontece na prática após todos esses ataques militares? Haveria outra guerra, desta vez da República Islâmica contra seu próprio povo. Quando mostro imagens dos dias 8 e 9 de janeiro, muitos acham que é a guerra atual. Digo que não, é o regime agindo contra seu próprio povo. Então, eles vão se vingar. Eles vão descontar no povo do Irã. E é como deixar uma fera meio ferida. Você não pode fazer isso. Isso seria abandonar o povo iraniano. No momento, quem conversamos dentro do Irã teme que a guerra acabe rápido demais sem a queda do regime. Elas têm mais medo de a guerra acabar do que de ela continuar agora. Agradecemos muito o seu tempo e ainda restam tantas perguntas em tantos cenários diferentes que podem estar se desenrolando. Nagar Mochahed, ao vivo de Vancouver, muito obrigada por estar conosco nesta edição de Notícias de Última Hora. E ainda no estúdio, o Major-General da Reserva, Eitan Dangá, e nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ossaran. E Ariel, eu quero falar com você exatamente sobre esse dilema que o povo do Irã está enfrentando agora, assistindo a tudo se desenrolar, assim como nós. Mas há tanto em jogo para eles sobre como será o futuro e o que pode acontecer. Benita, vamos dar vários passos para trás para lembrar como chegamos até aqui. No que diz respeito a Israel, ele se envolveu nessa operação por causa de uma ameaça iminente de aumento na taxa de produção de mísseis balísticos, já que o Irã já havia produzido 1.000 mísseis balísticos após a guerra de 12 dias em junho e estava no ritmo de produzir 8.000 novos mísseis balísticos até o final do ano. O que teria causado uma devastação significativa em todo Israel. O que não estamos vendo agora. Por que os Estados Unidos lançaram essa operação? O presidente Donald Trump disse que estava se envolvendo para salvar o povo iraniano, afirmando que a ajuda está a caminho. Sobre o que estamos falando agora? Estamos falando sobre o Estreito de Hormuz. Ninguém está falando sobre o povo iraniano. Na verdade, o povo iraniano não foi incluído nos 15 pontos que o governo Trump repassou para o lado iraniano. E então, mesmo que a guerra não termine agora e termine com, você sabe, o melhor cenário possível para Israel e o governo Trump, que são os 15 pontos que não abordam a questão da mudança de regime e da repressão contínua ao povo iraniano, então eu entendo completamente a apreensão deles. Eu também entendo a apreensão dos estados do Golfo em relação ao fim da guerra na situação atual. Mas não é sobre isso que estamos falando agora. E então, se eu fosse um iraniano agora, com conhecimento limitado do que está acontecendo por causa do bloqueio contínuo da internet, eu estaria muito preocupado com o estado atual das coisas. Não só nenhum dos lados que estão atacando o Irã está falando sobre o povo iraniano, mas o status atual do regime iraniano está mais radicalizado, mais encorajado e estrategicamente em uma posição muito melhor, ironicamente, do que estavam antes mesmo dessa guerra começar. Muito brevemente, sua resposta. Só uma palavra. Concordo com essas coisas, mas temos que entender que o estado de espírito deles é moldado pelo que aconteceu antes da guerra. Mais de 30.000 pessoas foram assassinadas nas ruas de forma muito cruel. E isso tem sido como uma sombra sobre a atividade. Em segundo lugar, não vejo nenhum país estrangeiro que vai entrar em outro país e promover uma mudança de regime. É um processo, vai levar tempo para observar, para entender o que está acontecendo. E agora está melhor. E eu acho que havia expectativas altas demais de que durante a guerra um país como o Irã fosse mudar de regime em 2 ou 3 semanas.
Então é melhor alcançar os objetivos que estavam no início, especialmente no que diz respeito à questão nuclear e ao Estreito de Hormuz, como acabamos de dizer antes, mas por outro lado, não veja essas pessoas sentadas em suas casas apenas assistindo. Provavelmente há esse tipo de preparação, encontrar um líder, conversar no exterior. Isso pode acontecer depois, também observando como a nova situação no Irã será estabelecida pelo regime atual.